Bom dia pessoal, tudo bem? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a lei dos senos e vou mostrar para elas por que ela funciona em qualquer triângulo dentro de uma circunferência ou fora dela. Vamos lá. Primeira coisa, o que eu fiz aqui inicialmente? Eu primeiro desenhei uma circunferência e a partir dessa circunferência eu desenhei um triângulo. Só que o que a gente tem? Como é que é a relação dos senos, né? O que ela significa? Ela diz o seguinte, que um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual a 2 vezes o raio, que é igual ao diâmetro. Mas como é que eu posso demonstrar isso? Vamos lá. Olha só o que eu fiz. Eu peguei e desenhei esse triângulo inicialmente aqui, e a partir desse momento eu desenhei um triângulo auxiliar. Só que eu peguei um triângulo auxiliar partindo desse ponto D e E. Ou seja, esse ponto D e E vai continuar sendo minha abertura. Ó, tracei um ponto aqui. Que ponto que é esse aqui? É um ponto qualquer na circunferência. Porém, eu vou traçar um segmento que liga o ponto DF e o ponto EF. Beleza? Dito isso, se eu perguntar para vocês qual é o valor desse ângulo F aqui, vocês conseguem me dizer? O valor do ângulo F, ele obrigatoriamente tem que ser igual ao valor do ângulo alfa. Por que igual? Porque ele pega exatamente o mesmo ponto de início e de fim. Ou seja, a abertura do ângulo dele é igual. Esse arco aqui, o arco DE, é exatamente igual para os dois ângulos, tanto para o ângulo C quanto para o ângulo F. Vou confirmar essa informação para vocês aqui, ó. Beleza? Só que aqui, esse ponto F ele tem uma particularidade. Qual que é essa particularidade? Esse segmento aqui, ó, que liga o F a D, ele é exatamente igual a 2 vezes o meu raio. Veja se faz sentido. Ó, ele é um segmento, é uma corda que liga de ponta a ponta da circunferência passando pelo centro. Ou seja, é uma corda da circunferência que a gente chama de diâmetro. Só que se eu tenho esse diâmetro aqui, qual que é a abertura que esse ângulo E aqui observa? Olha só, ele vê de D até C e depois de C até F, ou seja, ele vê exatamente 180 graus. Pelo teorema do ângulo que ele é interno à circunferência, o que vai acontecer? Obrigatoriamente esse ângulo E aqui, ele tem que ser de 90 graus. Nesse caso aqui, por causa de aproximação do GeoGebra, ele não pegou muito bem. Mas ele teria que ser 90 graus, exatamente. Beleza, gente? Acho que aqui na hora de traçar o segmento, provavelmente deve ter alguma coisa de imprecisão, enfim. Ou seja, se esse triângulo ele é retângulo, então eu consigo aplicar as relações de seno, cosseno e tangente. Concorda comigo? Então vai ficar algo assim, ó. Vou tentar ver se eu consigo desenhar isso aqui. Então é o seguinte, eu tenho um triângulo, esse triângulo ele é assim, né? Vou pegar e desenhar aqui. Esse triângulo retângulo aqui. Essa minha medida aqui equivale a 2 raios, que é o meu diâmetro, certo? Olhando lá no GeoGebra. Esse ângulo aqui que eu tenho, ele é de 90 graus. Correto? E o que mais que a gente tem aqui? A gente consegue calcular qual é o ângulo que a gente tem. Esse ângulo aqui que a gente tem, né? Esse ângulo aqui que é o ângulo alfa. Então vamos chamar o seguinte, ó. Seno de um ângulo. Como é que a gente calcula o seno de um ângulo? É cateto oposto sobre hipotenusa. Qual que é o cateto oposto ao ângulo? Esse cateto aqui. Vou chamar aqui de x. Certo? Então isso aqui é igual a x dividido por 2 r. Ou seja, x, eu posso escrever assim, x sobre seno de alfa é igual a 2r. Beleza? Daí aqui comprova o teorema dos senos através de um ângulo. Eu posso fazer essa mesma relação para todos os ângulos. Vou fazer agora com o ângulo D. Só que eu vou traçar o ângulo de 180, ou seja, 64,2. Só que daí o que eu vou fazer, ó? Peguei o 64,2, o vértice que traça é esse vértice aqui, o vértice C. Então, a partir do vértice CE, ó, CE, passando pelo centro A,
e aqui. Agora eu vou ocultar aqueles outros para não ficar tão confuso. Pera aí, F oculta, I oculta, J oculta e beta oculta. Beleza. Agora eu estou levando em consideração o ângulo de 62. Ou seja, o arco que esse ângulo aqui vê é exatamente igual o que esse G aqui vê. Então se eu for tirar a medida do ângulo G, olha só, C, G, E. Só que eu vou mostrar para o ângulo de 0 a 180. Tem o mesmo arco. Só que como esse aqui é o diâmetro, ele obrigatoriamente vai ter 2R. Então é como se eu estivesse fazendo a mesma figura, só que aqui seria o ângulo beta. Aqui seria a minha medida de Y para diferenciar, né? E aqui 2R. Aqui eu só virei a figura. Deixa eu só mostrar aqui a tela, né? Esqueci de mostrar. Só mostrei a tela aqui. Então é exatamente a mesma relação. Seno de beta é igual cateto oposto Y dividido pela hipotenusa 2R. Então nesse caso aqui, eu vou dizer que Y sobre seno de beta, que será a medida oposta, né? É exatamente igual a 2R. Ou seja, essa constante ela se conserva em todas as situações do triângulo. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês. Valeu!